Fala pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aqui o primeiro episódio do nosso mais novo projeto aqui da Prefeitura, certo? O nosso podcast, o Teotônio Pode Mais. Eu sou o João Vitor, sou o seu apresentador e aqui eu estou com o nosso diretor de cultura da nossa cidade, da nossa Teotônio Vilela, Roberto Oliveira. É isso aí. Satisfação, João, estar aqui presente nesse primeiro episódio do Teotônio Podcast, um projeto inovador para o nosso município que vai fazer a diferença, eu tenho certeza, a Com partir desse primeiro certeza. episódio. É isso aí. Então, pessoal, nós vamos aqui conversar com o Roberto, certo? A nossa pauta aqui vai ser sobre a Lei Paulo Gustavo, não é, Roberto? Isso. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, vamos entender como ela funciona, há quanto tempo ela já está aqui no nosso município, certo? O que veio antes dela e o que vai acontecer após isso. Então, Roberto, dá pra gente aí um currículo, né? Seu bem breve, mas se tiver muita coisa, pode abranger tudo aí pra gente. A gente quer conhecer o Roberto Oliveira. Como você falou bem, eu tenho um currículo vasto, na verdade, na parte cultural principalmente, mais ou menos mais de 20 anos que eu faço cultura no estado de Alagoas. A princípio, voltando um pouquinho atrás, eu sou formado em letras português e francês, estou agora terminando o mestrado em dinâmicas territoriais e cultura, também. Olha só. É um mestrado interdisciplinar, na verdade, mas a minha vida cultural se deu, as pessoas acham que se deu através de um grupo folclórico junino, que de fato não foi bem por aí. Eu comecei bem cedo, bem antes disso mesmo, a partir de um movimento da banda fanfarra lá em Arapiraca, né? Então Sim, sim. a minha vida cultural começou antes do meio junino. Que as pessoas me chamam Roberto da Quadrilha, Roberto... Não tem Roberto da Quadrilha. É Roberto Oliveira que de fato começou com a banda fanfarra. Conhecendo agora mais o Roberto, nós vamos conversar com ele sobre o nosso tema, certo? O nosso tema principal aqui, que é a Lei Paulo Gustavo como pilar da floração cultural vilanense. Não é isso, Roberto? E a gente quer entender como é que funciona a lei, quais são as vantagens dela para o nosso município, para a gente crescer em conhecimento artístico, não é isso? Audiovisual. E aí a gente quer entender primeiro, eu quero entender também, o que veio antes, né? O que veio antes da Lei Paulo Gustavo, que é sobre a Lei Aldir Blanc, não é isso? Isso mesmo. Assim, João, é importante salientar que como o título do nosso primeiro episódio vai ser a Lei Paulo Gustavo como pilar de floração cultural vilalense, é importante ressaltar que antes dessa floração da Lei Paulo Gustavo, o Brasil todo passou por momentos difíceis na pandemia. E com isso, o principal segmento que teve o problema maior foi a cultura, que foi o primeiro a fechar as portas e o último a reabrir. E aí, a Lei Aldir Blanc, ela tornou-se, até vamos dizer, eu posso falar para você, tão importante quanto a Paulo Gustavo, e quiçá mais importante, porque foi a principal lei brasileira no setor cultural que beneficiou milhões, dezenas de milhões de fazedores de cultura no nosso país, inclusive em Teotônio Vilela. É importante salientar que a lei aqui ela surgiu a partir de estudos, nós fizemos alguns estudos em 2020, nos aprofundamos e quero até deixar claro para vocês, nós somos um dos primeiros municípios do estado de Alagoas que tivemos o nosso plano autorizado pelo Ministério, que na verdade não era Ministério ainda, era Secretaria Executiva de Cultura, que fazia parte a outro ministério. E nós passamos por um grande processo de aprendizado e hoje nós estamos bem aptos a preparar uma lei municipal pautada na lei federal, um decreto municipal pautado na lei federal, para desenvolver melhor essa questão da lei Aldir Blanc, a Paulo Gustavo. Outro ponto importante é que a partir da lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc, no nosso município, nós teve um edital que nós beneficiamos cerca de 171 fazedores de cultura em diversos segmentos, como espaços e equipamentos culturais, grupos tradicionais, grupos populares. A questão do artesanato foi muito forte no município também. E eu falo sempre, é uma fala que pode ser que vire assim, você repete sempre esse bordão, mas é importante salientar. Sim, com Teotônio certeza. Vilela é um celeiro da cultura, cara. Olha a importância disso, Isso. né? As pessoas acham que cultura ainda é música. Não é. Não é. Teotônio Vilela hoje, ela abarca em seus arredores uma verdadeira gama de artistas, seja na música, na dança, no teatro, nas artes cênicas, no audiovisual, por incrível que pareça. As pessoas acham que Sim. Teotônio produz filme. Depois de Arapiraca e Maceió, a cidade de Teotônio Vilela é a terceira cidade do estado de Alagoas que mais produz filmes no estado.
de qualidade, por sinal. Sim. E a partir dessa lei, é muito importante salientar que nós homenageamos no nosso edital a mestra Cícera do Guerreiro Mimo do Céu, que foi uma senhora que fez cultura aqui de forma brilhante. Eu lembro, enquanto ela estava viva, quando eu vim trabalhar aqui há 20 anos, nós levávamos o Guerreiro Mimo do Céu para o Centro Cultural e ela levava crianças para lá. E hoje está muito difícil tratar disso, porque as pessoas veem muito a questão ainda do poder de valores. Né? E não tem mais aquela questão de fazer cultura, do fazer por fazer e gostar e amar. As pessoas hoje, elas estão um pouco mais capitalistas, podemos dizer assim. E aí é que vem um incentivo em cima disso também. Isso, a partir daí vem esse incentivo. Pronto, então para a gente atuar tudo direitinho, vamos começar tentando entender como foi que a Lei Aldir Blanc atuou no nosso município lá atrás, certo? Bem, ainda fazendo menção, porque como eu te falei, o pilar de fato, a Lei Paulo Gustavo veio para ampliar esse processo cultural da cadeia produtiva do nosso município. Mas após o edital da mestra Cícera do Guerreiro Mimo do Céu, sobrou uns valores ainda da Lei Aldir Blanc e nós conseguimos, eu acho que é quase inédito no município de Teatro de Vilela, nós realizamos outro edital com as sobras e com recursos próprios do município, e nós contemplamos mais 5 ou foram 6 grupos folclóricos, guerreiro, pastoril, coco de roda, grupo de afro-brasileiro, banda de pífano e também uma quadrilha junina. Mas como o nosso foco hoje é a Lei Paulo Gustavo, eu não podia deixar de fazer esse panorama histórico, que para mim é um panorama histórico verdadeiro aqui no município, que cresceu muito em relação à cultura. E aí nós chegamos na Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo também, eu falo que ela teve resquícios da Lei Aldir Blanc. Por quê? Esse dinheiro era totalmente para o audiovisual. E 100% para isso. 100% seria para o audiovisual. Porém, a pandemia acabou, mas ficou muitos problemas ainda, que é importante salientar que talvez você não saiba desse número que eu vou falar para você agora, mas as pessoas falam também assim, hoje investir em cultura não é só investir por investir. Talvez você não saiba, mas o produto interno bruto produzido pela cultura e pelos fazedores de cultura e pelas empresas culturais é maior no nosso Brasil do que as empresas de automobilismo. Você não sabia disso, fato? Não, Pronto. não sabia, foi uma surpresa. Inclusive, eu tenho uma frase que diz assim, ó, as pessoas falam assim, estou gastando dinheiro com a cultura. Não é gastar, é investir. É investir. Então, o nosso produto interno bruto do nosso país é maior que da cultura do que da própria empresa automobilística no nosso país. Pode-se dizer, não dá para dizer que é um gasto de dinheiro, né? É um investimento. É um investimento. E aí surge a lei, Paulo Gustavo. Passamos por diversos problemas políticos, podemos dizer assim, no nosso país, e inclusive devido a essa lei, a aprovação da lei. Porque depois da intervenção do Supremo, que a lei foi aprovada de fato, mas ela não seria aprovada para os fazedores de cultura, seria voltada para outros fins, e nós conseguimos isso, eu falo nós, porque eu sou fazedor de cultura, eu sou produtor cultural também, então essa junção, essa união das pessoas que fazem cultura no nosso país, no nosso município, no nosso estado, brigou de uma forma pacífica, né? Eu gosto dessa palavra brigar, as pessoas já pensam do outro lado, de uma forma pacífica. É melhor deixar isso. Pois é, né? Mesmo, brigou de uma forma pacífica para ter essa lei aprovada na Câmara Federal. E aí o Senado aprovou, o STF também foi junto e deu tudo certo. E em 2023, com a nova conjuntura política no nosso país, o Ministério da Cultura, ele voltou a ser ministério, tá? E fortaleceu esse processo. E a Lei Paulo Gustavo hoje é realidade no município de Teotônio Vilela. Foi um pilar que com certeza ajudou a incrementar a lei aqui no município. Foi a volta do Ministério da Cultura. Sim, foi importantíssimo, porque na proporção que nós éramos apenas uma secretaria executiva, o poder maior ficava por parte de outras instituições maiores. Então é importante que nós tenhamos um órgão especial com um técnico, porque hoje eu sou técnico de cultura. Então assim, não adianta colocar uma pessoa que não seja técnica para executar algo que não vai dar certo. Né? Então eu acho muito, muito importante essa questão da volta, do retorno do Ministério da Cultura para o nosso país. Sim, com certeza. Vamos entender mais sobre a lei Paulo Gustavo. O que diz os artigos?
os valores e a distribuição. Tudo que abrange a lei, o que ela favorece e como ela serve de incentivo para novos artistas audiovisuais. Olha só, quando trata de valores, a sua fala foi bem importante. Porque o que difere a lei, existe uma diferença ainda. As pessoas acham que vai ser o mesmo valor da Lei Paulo Gustavo, é o mesmo valor da Lei Aldir Blanc, serão os mesmos contemplados. Não é bem por aí. Na minha fala anterior, eu expliquei que nós teríamos essa lei era específica exclusivamente para o audiovisual. E na proporção que foi gerando. E os outros? Ficaram de fora? De jeito nenhum, impossível. E nós conseguimos reverter essa situação. A Lei Paulo Gustavo, ela foi aprovada e existe um decreto, que é o decreto 11.525, que foi agora de maio de 2023, foi aprovado, ela foi sancionada enquanto lei, e no dia 23 de junho, nós enviamos para o Ministério da Cultura o nosso plano de ação municipal. Esse plano ele foi estudado na Secretaria de Cultura Municipal pelos técnicos, e após 3 dias eu fui consultar a plataforma TransfereGov e nós vimos que nosso plano tinha sido aprovado. Ou seja, foi uma surpresa e daquela surpresa boa. Talvez assim, eu não vou dizer surpresa, porque voltando um pouquinho, logo após o dia 11 de maio da lei ser aprovada, o Ministério da Cultura começou a circular por todo o país. Até tem chama Circula Mink. E vieram para aqui para Alagoas, foram para a cidade de Arapiraca, onde estavam os técnicos do Ministério da Cultura, com todos os gestores municipais do estado, inclusive com a Secretaria do Estado de Alagoas, e para tirar dúvidas. E eu estava com meu planozinho embaixo do braço, né? Nosso plano aqui de Teotônio embaixo do braço, para ver se estava certo. E eu comecei a rir, porque nós estávamos no caminho certo. Estava tão certo que no dia 23 nós enviamos, dia 26 foi aprovado. Então, assim, na Lei Aldir Blanc, nós somos o terceiro do estado de Alagoas, eu estava um pouco mais sobrecarregado agora devido ao mês de junho, tivemos alguns processos de festival de quadrilhas, então eu não tinha como terminar o plano para enviar. Mas 3 dias após, ele foi aprovado, mas sem nenhuma ressalva. É importante salientar. Foi aquela certeza boa. Sim, que veio. Foi aquela certeza boa que veio, né? E aí você me pergunta também, você fez uma indagação sobre a questão de valores e o que a lei trata de fato. Como eu falei anteriormente, a princípio só seria apenas para o audiovisual, mas a lei foi dividida e nós teremos também alguns valores para as outras áreas. Eu vou te explicar melhor para você que está nos ouvindo agora também, para compreender melhor. Para né? todo mundo entender. Pois existem 2 artigos, o artigo 6º, que possui 3 incisos, e o artigo 8º, que é apenas um. Para ficar mais claro para vocês, o que é que acontece? Um dos incisos, ele diz assim, que esse valor da lei Paulo Gustavo aqui no nosso município, que o valor exato, eu vou te passar também, é de R$ 421.312,89. Para todo o município. Para todo o município. Sendo que, desse valor, desse montante, nós tiraremos 56% desse valor aproximadamente, ele é voltado para o apoio a produções do audiovisual. Você pode perguntar, mas nós temos sim. E como eu te falei anteriormente, nós temos o audiovisual que é muito forte. Depois de Arapiraca e Maceió, é a terceira cidade alagoana que mais produz filmes. E nós temos pessoas aqui da cidade, que eu posso citar um deles, que é o Robson Cavalcante, que teve filmes aí que ganhou a premiação para ser exibido em Curitiba. E agora em setembro, acho que provavelmente dentro do dia 23, 21 de setembro, vai ter a segunda mostra de cinema em Arapiraca e o filme dele já está selecionado. É mais uma vitória para Teotônio Vilela. Olha só, imagina, né? Outro filme, cara, que assim deve ser visto por todo mundo é o Trem Baiano. O Trem Baiano é algo cômico, mas é algo muito real. Vou dizer, algo surreal, sabe? Quem não viu ainda, pessoal, assista o Trem Baiano. Também foi gravado aqui da cidade de Teotônio. Com artistas, não são artistas, são pessoas da rua, são professores, são pessoas da população em geral. É bem interessante, tá? Então, esse edital ele vai ser lançado em breve. E esse primeiro inciso que eu te falei, ele vai ter o apoio à produção do audiovisual e vai ser contemplado o quê? Longas-metragem, curta-metragem, aliás, longa-metragem, proposta de videoclipes.
A você que é músico, tá nos ouvindo agora, e quer ter o seu vídeo, né? O seu videoclipe de sua Pois música. que tem muito, inclusive, viu? Aqui em Teotônio posso dizer que tem muito músico e de qualidade, Isso né? é importante. Muito artista. Então fica ligadinho porque em breve nós vamos divulgar o edital. Você pode ser um dos contemplados em relação à questão do seu clipe, videoclipe e também algumas propostas de produção de games. Aí você me fala, produção de game, como assim? Por exemplo, nós temos aí uma educação fantástica no município e você de repente você trabalha com computação, é técnico nessa área e você desenrola faz como eu posso falar, um game para educação. Então você vai concorrer também a essa premiação do audiovisual no apoio a produções audiovisuais. O montante fica no valor de mais de 200 mil reais. 230, Olha quase aí. 230 mil reais para ser dividido, tá? Não é dizer que eu vou, por exemplo, eu vou fazer um videoclipe e vou receber esse valor. Não, Sim, são valores de acordo com o que nós vamos analisar. Que novamente vale como um grande incentivo. Isso, Exatamente. isso mesmo. Roberto, para você e para explicar para a gente também, que já tem muita coisa envolvida na Lei Paulo Gustavo, né? Mas para a gente entender mais essa parte também, qual a maior diferença ou quais as diferenças entre as duas leis, Aldir Blanc e a Paulo Gustavo? Perfeito a tua pergunta. Uma das grandes diferenças, das maiores, talvez a maior, a Lei Aldir Blanc, quando foi lançada no ano 2020, todo o montante, todo o valor, ele teria sido destinado ao fazedor de cultura. Ele tem que ir para a casa do artesão, para a casa do músico, para a casa do artista. A Lei Paulo Gustavo, ela também vai fazer isso. Porém, sim, inclusive os municípios e os estados, eles não poderiam ficar com nenhuma verba para fazer algumas ações da cultura do município. Era totalmente voltado para o artista. Isso. Com a Lei Paulo Gustavo, houve algumas mudanças. E aí entra o segundo inciso, do artigo 6º, que ele vai beneficiar apoio a salas de cinema. Então, o nosso município, ele possui uma sala de cinema que fica no Centro Cultural. Só que aí, com esse recurso, o município pode investir em quê? Se nós não, por exemplo, aqui no município não tem outra sala de cinema que eu saiba. Então, o município, ele pode sim, não vai participar do edital. Ele já vai ser Já é uma coisa por fora que também vai ajudar. Isso. Então, o município ele vai ter esse montante que ele vai ser beneficiado da seguinte forma. Ele vai apoiar reformas, restauros, a questão de compra de equipamentos, como a tela de projeção, a questão do equipamento de som. Então, é mais ou menos, uma das diferenças é essa. Ou talvez a principal. Tá? E outra coisa importante é que a lei a Paulo Gustavo é a maior lei em incentivo do Brasil. Cara, são mais de 3 bilhões de reais investidos para a cultura brasileira. Em Alagoas, nós somos o terceiro município. Mas... Não, de fato, assim, Alagoas é porque essa lei, ela... não posso te falar, João, como dividir esses valores. Uhum. Por exemplo, nós vamos receber 421 mil reais e mais algumas coisas. É de acordo com a população. Entende? Então, quanto mais o município tem população, mais recurso vem. Logo, devem ter mais artistas. Sim, consequentemente. Há municípios que vão receber mais de 2 milhões de reais aqui no estado de Alagoas. Nós vamos receber esse valor, mas assim, é um valor bem significativo para a população vilelense, que inclusive os fazedores de cultura, eles possuem um cadastro municipal, que foi iniciado em 2020, esse cadastro municipal, passou por uma reformulação esse ano já por conta da Lei Paulo Gustavo, que é importante salientar também. Então, essa é uma das mudanças. Pois é, então pode-se dizer que é uma das diferenças mais significativas das duas leis. Você vê mais alguma? Tem alguma pauta que na Lei Paulo Gustavo é mais forte ou que puxou da Lei Aldir Blanc e transformou mais forte, ou talvez um incentivo maior aos artistas, quem sabe? De fato, João, o incentivo ele foi bem mais visto, ele teve esse aumento significativo por conta da força das pessoas, da força do fazedor de cultura que está em casa vendo, nos ouvindo hoje, que foi um dos responsáveis, ou talvez o maior responsável por esse aumento nos valores. Tá? Então, a força, a garra dessas pessoas foi fundamental para que a gente pudesse aumentar esses valores. Inclusive, o terceiro inciso, que a gente está discutindo essa questão ainda do artigo 6º, ele vai também dar recursos para fomentar a capacitação.
Porque, por exemplo, não é só você chegar lá, os fazedores de cultura, eles precisam se capacitar. Eles precisam ter uma capacitação. Então, vai ter recurso também do audiovisual para as pessoas que querem fazer um curso de formação ou qualificação em audiovisual, bem como apoiar, você que está nos ouvindo também, bem como apoiar a realização de feiras, a questão de mostras de produções do audiovisual. Por exemplo, a gente tem aqui no município, já fizemos a 4ª mostra de cinema vilelense. E a nossa proposta é fazer mais uma. Então, você que é fazedor de cultura e do audiovisual, você pode captar esse recurso para fazer essa mostra de cinema aqui no município. E expandir para todo o estado de Alagoas. Com certeza já é um incentivo para esse fazedor de cultura. Não é isso? Sim. Esse artista. Roberto, então me diz e fala pra gente aqui também o que você acha que vai mudar assim no âmbito cultural vilelense com o incentivo da lei, né? Que a gente sabe que podem surgir mais artistas, né? Que é bem fácil, para falar a verdade. Nossa cidade é bem rica, para falar, eu posso dizer isso. E quais as suas expectativas para Olha só, João, é importante ainda salientar que nós teremos muitos desafios, tá? Muitos desafios, muitos problemas, tem muito trabalho para ser feito ainda. Que inclusive eu só falei do audiovisual nessa parte da lei, né? Sim. Mas nós também temos uma parcela de valores para os outros fazedores de cultura. Por exemplo, nós vamos lançar editais também de chamamento, a lei Paulo Gustavo ela permite de lançamento para o artesão, para o músico, porque até então só falei do audiovisual. Né? Então nós temos praticamente R$121 mil destinado. Parece ser muito, mas torna-se pouco, porque nós temos muitos fazedores de cultura aqui no município que não são do audiovisual. Tá? Para você ter uma ideia, nós temos mais de 118 artesãos cadastrados. A Secretaria de Cultura recentemente foi a Maceió, trouxe técnicos da Secretaria de Turismo para cá, onde eles deram uma palestra e fizeram a carteirinha do artesão. Essa carteirinha você pode participar de feiras, fazer empréstimos. Então, nós estamos fomentando a cultura local. E esse incentivo de 121 mil é pouco porque nós temos muitos. Só de artesãos são mais de 118 artesãos. Nós temos no nosso município. Mas, quando você trata de desafios, né, a expectativa para o que eu espero que nós possamos, a partir desse recurso, transformar a vida das pessoas. Porque, por exemplo, se você recebe um valor X, é o caso eu vou voltar a falar novamente do artesanato. Nós demos um valor de R$1.000 no último prêmio da Lei Aldir Blanc, e essas pessoas multiplicaram. Porque no momento que você comprou um material, você produziu, que o nosso forte aqui é o crochê. Por incrível que pareça, o crochê é uma identidade cultural vilelense. Algo muito bonito, inclusive. Sim. E aí o que acontece? A gente eu vejo isso como mais uma questão de prosperidade. Nós temos muitos trabalhos ainda a ser realizados aqui para ver se dá certo. Nós temos uma cultura, da cultura quando dessa comunidade, ela é muito rica, como eu já te falei anteriormente. E nós teremos o que de expectativa? A partir dessa lei Paulo Gustavo, nós vamos lançar agora no próximo mês os editais de fomento e premiação para contemplar esses artistas. Nós esperamos também organizarmos um processo diferenciado aqui no município, fazer a 2ª conferência, a primeira municipal. Já houve uma conferência intermunicipal, que nós juntamos 3 municípios em 2012, salvo engano, e nós realizamos uma conferência intermunicipal. Mas Teotônio cresceu muito. Teotônio cresceu muito culturalmente falando. Sim. Então nós precisamos fazer a nossa conferência municipal. Então aqui já é uma novidade. Novidade pra gente. Sim. O lançamento da lei dos editais e uma conferência. Perfeito, João. A sua fala é muito pertinente. Perfeito. Nós queremos fazer uma grande festa. Uma grande festa cultural aqui na cidade. Mostrar para todos os fazedores de cultura. Apresentar a lei Paulo Gustavo Municipal, que foi aprovada. Neste momento, nesse processo, fazer também a questão de uma conferência municipal para que a gente possa traçar metas. Por quê? É importante salientar para você que está nos vendo, nos ouvindo mais uma vez, eu gosto de frisar isso, que nós precisamos unir forças. A Lei Paulo Gustavo, não falei para você, mas vou falar agora para você também, que nós temos uma contrapartida do município. Nós precisamos transformar o nosso município em sistema municipal de cultura.
Então, ao assinarmos o termo de adesão da Lei Paulo Gustavo, o município se compromete a fazer o tal do CPF. Aí tu me perguntas, o que é o CPF, Roberto? É o cadastro de pessoa física? Não, João, não é. O CPF, esse C é de conselho. Nós precisamos estabelecer um Conselho Municipal de Cultura que vai fortalecer as políticas públicas locais. Mas nós já temos a lei. Foi Sim. aprovada junto com a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, em 2020. Ponto positivo para nós. Aí nós vamos para agora o C e o P. Esse P, a partir da nossa conferência municipal, nós vamos traçar diretrizes para organizarmos um plano de ação, um plano de diretrizes para gerir a cultura municipal. Então seria o plano de ação municipal. E esse F é o fundo municipal que vai gerir tudo isso aí. Então se nós temos um fundo, nós já temos a lei do fundo municipal. Já também foi criado em 2020. Né? E a partir do conselho, o conselho vai servir para fiscalizar, para contribuir. Não gosto muito de usar essa palavra fiscalizar. Sim. Eu gosto muito, João, de usar a palavra contribuir. Importantíssimo. Importante porque quando nós falamos de conselho, as pessoas já falam, não, conselho não, o conselho serve para contribuir para o processo do crescimento municipal. Então é importante que nós tenhamos esse CPF, que é o conselho, e você que está nos ouvindo, mais uma vez eu falo para vocês, vão na Secretaria de Cultura, faça o seu cadastro, porque nós vamos precisar de vocês. São pessoas da sociedade civil que vai participar desse conselho, a lei já está bem clara, para junto na nossa conferência nós organizarmos esse plano e transformarmos o município, deixar apenas de ser, passarmos a ser um sistema municipal de cultura. E aqui em Alagoas, somente pouquíssimos municípios, salvo engano, Maceió e Arapiraca, e eu tenho o sistema municipal de cultura, tem o tal do CPF. Tá? E Teotônio Vilela não vai ficar para trás de jeito nenhum. De forma alguma. Com essa lei implementada, com essas políticas públicas voltadas, que eu gosto muito dessa palavra políticas públicas, nós não podemos pensar em políticas partidárias nesse momento. Quando o município cresce, quando nós estamos fazendo políticas públicas voltadas para a população. Nós somos fazedores de cultura e eu sou funcionário das pessoas. Então eu trabalho para a cultura municipal. Isso é muito importante salientar. E nós temos diversos projetos no futuro, né? A gente também tem que falar dos projetos da Secretaria de Cultura, que são imensos. E a gente quer ouvir. A gente quer saber quais são os próximos projetos, que eu tenho certeza que vão ter bastante depois desse sentido, né? E até porque vão se formar mais artistas, né? Depois desse incentivo, com certeza nós vamos ver muitos artistas, sejam músicos, artistas do audiovisual, filmmakers, artistas que a nossa cidade é bem rica. Ô João, interessante, você me fez recordar uma fala de um dos fazedores de cultura aqui da cidade, não vou falar nomes, mas a partir da lei Aldir Blanc, ele foi premiado na lei Aldir Blanc, ele se descobriu, como ele é capoeirista, não vou falar o nome dele aqui pra vocês, mas ele se descobriu aqui na cidade como um artesão. Ele faz esculturas de ferro, cara. Inclusive, nós temos um ano no Centro Cultural que ele se descobriu como artesão também. Então, pra você ver, nós começamos com uma coisa e paramos em outra. E às vezes ele nem imaginava que tinha essa fome de, sabe, aprender uma coisa nova, ser um artesão, não é? E aí com um simples incentivo, muda. Pois e como eu te falei, João, ele chegou lá para fazer o cadastro, para se cadastrar, para receber pela cultura em relação à questão da capoeira, e ele se descobriu de outro jeito. Ele apresentou um dia belíssimo lá a capoeira, mas ele fez um birimbau de uma escultura de ferro, muito bonita, com material praticamente que seria jogado fora. E está lá, quando você fala bem assim, formar novos artistas. Na verdade, a cultura... Eu tenho uma frase de um filósofo francês, que ele diz... Algumas pessoas não gostam da minha frase. Porque eu falo assim, na verdade, que a educação, ela forma homens. Mas a cultura, ela forma sábios. Aprendam isso, tá? Então, a cultura, ela forma sábios. Quantas pessoas não sabem ler nem escrever, mas são verdadeiros artistas, sabe? Que trouxeram de berço a questão desse dom, desse talento. Um dom. Então, quando você fala criar novos artistas, eu digo assim, lapidá-los. Porque nós já nascemos, na verdade, o artista já nasce com um dom. É preciso lapidar, é preciso aperfeiçoar. E às vezes ele nem conhece. Não conhece. É o caso desse rapaz que não conhecia isso aí, né? Não conhecia. A minha expectativa também é que a partir da lei Paulo Gustavo, nós que conseguimos, nós também temos muitos artistas em relação à literatura aqui na cidade,
Nós temos agora uma lei, talvez vocês não saibam, existe uma lei, Elismão Costa, que ela foi aprovada no ano passado, salvo engano, ano passado, que dá incentivo à literatura. Então você veja que o quanto nós, de Teotônio Vilela, nós crescemos. E outra, eu quero parabenizar a gestão municipal, porque a primeira lei, até olho para você, a primeira lei estadual que está contribuindo para o crescimento da literatura vilalense, da literatura alagoana. Não existe uma lei municipal ainda, não existia. Agora existe. A primeira lei municipal que incentiva a literatura no estado de Alagoas nasceu aqui em Teotônio Vilela. Olha só que importância. Isso. Do município. Então você vê o salto de 2020 para cá. Quanto a nossa cultura é muito forte, cara. E eu volto a falar mais uma vez, enquanto as pessoas pensarem em política como gasto, não vai para frente. Nós precisamos ver a cultura como investimento. Políticas públicas. Esse é a cutucada geral nas pessoas. Fazer política pública de qualidade, como já vem sendo feito aqui no município de Teotônio Vilela. Então, como eu falei, uma das novidades é essa lei, que já foi através da Lei Paulo Gustavo, que foi surgindo. Outra novidade também para a cultura, eu falo agora da cultura local também, a aprovação, provavelmente nós teremos outra lei ainda aprovada esse ano pela Câmara Federal, pelo Governo Federal, que é a Lei Aldir Blanc II. E tu me perguntas, que mudança vai ser essa? Radical na nossa vida do vilelense. Lei Aldir Blanc, Paulo Gustavo e agora Aldir Blanc II. E essa lei, cara, pra mim vai ser uma das melhores. Por quê? Pra nós vilelenses, ou vilelanos, como queiram, tá no gentílico, né, do IBGE, é bem estranho falar vilelano, né? É estranho porque você conhece como vilelense. Vilelense, pois é. Vilelano, será que tá certo? Fica desse jeito. Isso. Então, assim, para nós, aqui de Teotônio Vilela, essa lei, a proposta é que nós venhamos a receber, durante 5 anos consecutivos, recursos federais. Então isso vai refortalecer mais ainda a cultura do município. E vai crescer bastante. Isso, talvez as pessoas não sabiam até então, né? Mas depois desse primeiro encontro nosso aqui no podcast, Teotônio Pode Mais, eu quero lançar para vocês que a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc II, está para ser aprovada ainda este ano. E assim, é mais uma loucura na vida da gente que faz a Secretaria de Cultura de Teotônio. Porque mal a gente está fechando a Lei Paulo Gustavo, já vem outra lei para trabalhar, porque nós temos até o dia 31 de dezembro para passar o dinheiro para os fazedores de cultura. Nós temos que esvaziar os cofres dessa conta para beneficiar o fazedor de cultura que está lá precisando desse dinheiro. Isso. E, consequentemente, a gente deve estar esperando novos recursos da Lei Aldir Blanc II, que isso agora, qual é o diferencial? Foi só para aquele auxílio emergencial. Agora não. Serão 5 anos de recursos para o município de Teotônio Vilela. A gente está esperando isso aí. Então, a cultura de Teotônio Vilela pode esperar grandes novidades daqui para frente. Sim. Inclusive, assim, essas novidades, elas vão se fortalecendo, né? Vão se fortalecendo porque, assim, a cultura, independente da lei Paulo Gustavo, da Lei Aldir Blanc, da Lei Elismão Costa ou de outra lei, o município já vinha com algumas políticas públicas interessantes. Por exemplo, na Secretaria de Cultura, nós temos no ano 2019, quando nós éramos diretoria de cultura, que eu assumi a diretoria de cultura, nós criamos a trupe Contos e Encantos, que eram apenas contadores de história. Então é uma política nova para o município, onde nós pegamos a literatura, agregamos com a música e com a encenação. Então está crescendo no nosso município também essa questão. A educação patrimonial, talvez as pessoas não saibam, mas o nosso município ele é rico de patrimônio material e imaterial. A nossa proposta também é trazer o IFAM para cá, porque nós temos aqui uma igreja, na verdade, não lembro agora, acho que é não sei se é no Alto Garrote, não lembro agora, na Rocheira, não sei, que é uma igreja secular. Tem mais de um século. Só que é particular. E a nossa proposta é que o IFAM venha para cá para tomar esse patrimônio, sabe? O nosso patrimônio em matéria é muito rico também. E preservação do patrimônio. As pessoas precisam conhecer quem foi o fundador, quem é o patrono daquela escola, quem é o patrono daquele espaço. As pessoas não conhecem. Então, isso é função da cultura também. Então, é uma proposta nossa, que as pessoas conheçam quem foi a Escola Monteiro Lobato, nós chamamos assim, quem foi Dom Avelar, quem foi Padre Joseph, ou Padre Joseph, como chamam. Eu chamo Joseph porque o padre era francês. Sim. Então, como eu fiz francês, pelo que eu sei, seria Padre Joseph. Com certeza entende mais do que eu. Então, eu não posso... Falo Joseph ou Joseph ou Joseph. Mas as pessoas falam Joseph mesmo, né? Joseph, né? Vai pro inglês, mas o cara era francês. Então, Padre Joseph Marius Tournier.
Não tem ninguém melhor que possa explicar isso do que você pra mim. E aí a gente também está galgando novos lançamentos da literatura, como eu te falei, através do Paiol, que é uma galera boa da literatura aqui, a gente tá vendo novos projetos futuros também para essa galera, sabe? Então, como eu te falei, João, o nosso município ele é rico. Rico em cultura, rico em literatura, rico em música, rico em artesanato, rico no audiovisual. As pessoas precisam. Eu gosto muito da palavra empoderamento, mas eu vou usar outra palavra para a cultura. As pessoas precisam mais do sentir-se no sentido de pertencimento. Dizer assim, eu sou vilelense, eu sou cultura, eu respiro cultura. Nós temos duas comunidades quilombolas aqui, que até então, ou talvez ainda sejam desconhecidas de algumas pessoas, e são reconhecidas pela Fundação Palmares. E a mais recente, que é a Bobreiras, ela recebeu a titulação do INCRA, que no estado de Alagoas, até então, até o mês passado, mês retrasado, somente uma cidade no estado de Alagoas, um quilombo aqui em Alagoas, tinha suas terras liberadas pelo INCRA. E nós aqui em Teotônio Vilela também nós temos, a nossa identidade negra é muito forte. As pessoas acham que a cultura alagoana é aquele dueto sol e mar. Por que o turista vem para Alagoas? Por conta das praias. Vinham visitar os quilombos, vinha visitar Teotônio Vilela. Nós temos uma gama aqui. A história é grande. A história é. Se eu grande. fosse ficar aqui, eu ia passar horas conversando com você para mostrar tudo. E olha que eu sou historiador, quer dizer, não sou historiador, estou fazendo mestrado em dinâmicas territoriais e cultura, então eu estou estudando a história dos quilombos aqui no município. Mas eu tenho esse conhecimento de 20 anos aqui da causa, então eu estudo a cultura vilelense. Então eu sou... tenho o que falar, eu não estou mentindo, não estou falando o que é certo. Então a nossa cidade, ela precisa ter mais visibilidade para que as pessoas possam, os próprios moradores, eles percebam o quanto eles são ricos, culturais. E não só dar valor à cultura que vem de fora, o arte que vem de fora. Nós temos banda de pífano, nós temos um guerreiro, nós temos um pastoreio, nós temos sanfoneiros aqui na cidade. É importante. A nossa cultura é rica. É rica, não é isso, Roberto? de fato. É rica e a gente precisa entender o tamanho e o valor que ela tem aqui na cidade. É isso. E a gente só começa a entender juntando a educação e a cultura. Eu volto a falar novamente que a educação forma homens, mas a cultura forma sábios. É isso aí. Foi um papo, assim, a gente conseguiu entender mais, né, sobre a pauta principal da nossa conversa, que era sobre a Lei Paulo Gustavo, o poder e o peso que ela tem aqui para a cultura de Teotônio Vilela, não é isso? Isso. É isso mesmo. Então, podemos esperar muitos projetos futuros, o lançamento, né, dos editais da lei e a conferência, não é isso? Podemos saber de datas ou ainda... João, de fato, nós estamos aguardando apenas alguns... Já está tudo bem encaminhado, na verdade, né? Então você que está nos vendo, nos ouvindo, fica atento no próprio Instagram da Prefeitura Municipal, vai lá na Secretaria de Cultura, procura a comunicação também, que é a nossa parceira aqui da cultura, isso aí. né? E a gente precisa também ver essa questão dos editais, como eu te falei. Datas ainda nós não temos, mas acho que nos próximos 15, 20 dias nós já estaremos lançando os primeiros passos, os primeiros editais aí na cidade. Maravilha, Roberto. Maravilha. Eu acho que a gente conseguiu entender bastante coisa aqui nesse nosso primeiro papo aqui no Teotônio Pode Mais, não é isso? Nosso novo projeto que a gente espera que vai muito pra frente e vamos trabalhar nisso, não é isso? Eu tenho certeza que esse novo projeto, né, quero parabenizar mais uma vez a direção desse Teotônio Pode Mais. E é um trocadilho que é muito... Eu estava hoje conversando com o pessoal da cultura e é muito poético. Vocês respiram, quando eu falo que Teotônio respira cultura, até o nome Teotônio Podcast, isso já leva para o lado poético, cara. Então, quero parabenizar pela escolha do nome, pela estratégia. E esse é apenas o primeiro passo de um caminho que vai ser traçado, e eu tenho certeza, com sucesso. Então é isso, Roberto. Eu gostaria de agradecer, né, pela conversa que nós tivemos aqui. Conseguimos passar, creio que sim, né, a grande importância que a lei tem aqui no nosso município e a gente deseja que volte aqui outras vezes, né? Quem sabe mais próximo da conferência para a gente conversar mais sobre ela também. Okay. Não é isso? A gente agradeço muito por isso. Eu que agradeço pelo convite, né? E olha que responsabilidade, né, João? Estarmos aqui juntos fazendo o primeiro programa, o primeiro episódio de uma série que está vindo por aí. Eu agradeço a participação e desde já
ficam os meus agradecimentos para toda a população vilelense por me acolher nessa cidade que se chama Teotônio Vilela, que respira cultura. Muito Pode obrigado. tomar um tempinho para as considerações finais, para atrair artistas, né? Aqueles que ainda não estão totalmente inclusos no meio, ainda não descobriram o seu dom, por assim dizer, mas para procurar, né? Porque acho que todos têm um dom especial, falta achar ali na sua caixinha. Isso, de fato, você tem razão. Então, assim, você que está em casa nos vendo, nos ouvindo agora, é um convite a conhecer a Secretaria de Cultura juntamente com o Centro Cultural, que é referência para o Estado de Alagoas, um prédio maravilhoso, onde nós temos diversas pessoas esperando por você, para que você possa conhecer melhor a sua própria história e sua própria cultura. E você que não se descobriu ainda, vamos dizer assim, né, João? Enquanto fazedor de cultura, vai lá que a gente conversa, um diálogo legal, assim como foi esse bate-papo amigável, a gente pode descobrir o seu talento lá na Secretaria de Cultura. Pois é, basta ir procurar, né? Sim. Procurar o seu dom, que com certeza está ali guardado, e depende de você. É isso mesmo. Não é isso? Pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, tá? No nosso primeiro bate-papo aqui com o Roberto, sobre a Lei Paulo Gustavo, nosso primeiro episódio desse projeto maravilhoso, tá? Que é o Teotônio Pode Mais, e podem esperar grandes coisas, podem esperar grandes conversas, e é isso. Muito obrigado, eu sou o João e a gente fica por aqui.